Oi, pessoal! Bem-vindos a mais uma análise nossa aqui do cenário epidemiológico. Hoje o foco é total no Citrep 28 de 2025. É aquele resumão, né? Vamos passar por síndrome gripal, SRAGE, a questão da influenza aviária aqui no Brasil, também arboviroses e dar uma olhada em algumas doenças lá fora. A ideia é destrinchar isso tudo. Vamos lá! Começando pelas doenças respiratórias aqui no Brasil. Exato. E olha, o cenário é bem variado, né? Não é uma coisa só. Tem vários vírus circulando ao mesmo tempo, impactando a saúde pública de jeitos diferentes. Influenza, VSR, rinovírus, até o SARS-CoV-2 ainda aparece. Vamos tentar conectar esses pontos? Boa. Começando pelo Distrito Federal, então. As síndromes gripais, a SRA, parece que está estável, mas com um leve aumento em alguns lugares, né? E os atendimentos na atenção primária continuam altos, ali perto de 7%. Isso é um sinalizador importante. É sim. Mostra que tem muita gente ainda com sintoma respiratório buscando ajuda. E se a gente olha para o Brasil todo, os dados da Vigilância Sentinela, até a semana 26, mais de 25 mil vírus identificados. A maioria, olha só, 41% influenza e 29% VSR. Juntos dão 70%, né? Depois vem rinovírus com 16% e o SARS-CoV-2 com uns 2%. Entendi. E quando a coisa complica? A SRAG, a Síndrome Respiratória Aguda Grave, que precisa de hospital, os números são altos? Mais de 62 mil casos no Brasil já em 2025. E quem está levando mais gente para o hospital? O VSR. Ele predomina nas hospitalizações, principalmente nas crianças bem pequenas, menores de 2 anos. Depois vem influenza e rinovírus. Mas tem um detalhe crucial aqui. Qual? A influenza A. Apesar de não ser a campeã de internação geral, ela é a que tem a maior taxa de letalidade entre os casos graves que vão para o hospital. De morrer. Exatamente. Mostra que a influenza A continua sendo um risco bem significativo. E a incidência de SAR continua pressionando alguns estados, né? Mato Grosso do Sul, DF, Amapá, a média lá tá alta. Tá sim, passando de 4 hospitalizações por 100 mil habitantes por semana. Isso pode sobrecarregar o sistema de saúde. E o foco da pressão, como eu disse, são os extremos de idade. Os bebês e os idosos, acima de 65. Um pequeno ponto talvez positivo parece ter uma leve quedinha na mortalidade entre os idosos mais recentemente. Quem sabe indica uma estabilização futura, mas é cedo para dizer. Certo. Ainda é um cenário para ficar muito atento. E mudando um pouco o foco, mas ainda na vigilância, como está a influenza aviária, a IAIAP? Tivemos notícias, né? Sim, a vigilância está bem ativa. Junho teve um aumento nas investigações por causa de focos positivos que apareceram. E tivemos confirmações recentes importantes. Uma ave silvestre, um irerê, lá no Parque Ibirapuera, em SP, dia 5 de julho, e a mais nova, o primeiro caso em Santa Catarina, em Meleiro, afetando aves de subsistência no dia 10 de julho. O alerta continua. E o risco para gente? Para humanos? Alguma atualização? Então, até o dia 10 de julho, foram monitoradas 166 pessoas que tiveram algum tipo de exposição no Brasil. Dessas, 30 chegaram a ser casos suspeitos, entre abril e julho. Mas, felizmente, todos foram descartados depois da investigação. Mas o monitoramento é contínuo, claro. Não pode baixar a guarda. Com certeza. Agora, falando de outro grupo de doenças que sempre preocupa, as arboviroses, dengue, chikungunya, oropouche, como estamos? Bom, a dengue continua circulando. Se a gente pegar as últimas 3 semanas epidemiológicas, foram quase 38.300 casos prováveis. Goiás, ainda na frente na incidência, tivemos 8 óbitos nesse período, metade deles em São Paulo, mas o dado mais chocante, digamos, veio do Mato Grosso do Sul. O que foi? Entre as semanas 25 e 27, a letalidade registrada lá entre os casos graves de dengue foi de 100%. 100%. Nossa Senhora. Isso é um sinal vermelho gigantesco. Indica uma gravidade extrema ou talvez problemas no manejo desses casos, né? Exatamente, é um ponto muito crítico. E a chikungunya também não dá trégua. Mais de 4.000 casos prováveis recentes e, de novo, Mato Grosso do Sul com incidência alta. E Oropouche, que a gente tem falado bastante, já passou dos 11.800 casos no ano, com o Espírito Santo sendo o estado mais afetado.
São desafios que persistem, né? Persistem mesmo. E essa vigilância não pode parar nas fronteiras, né? O que está acontecendo pelo mundo que a gente precisa saber. Tem alguns pontos de atenção globais sim. A Inbox, por exemplo, teve um aumento recente de mais de 5% nos casos. E o que preocupa mais, um salto de mais de 22% nas mortes. A República Democrática do Congo, Uganda, Serra Leoa são os mais afetados. Preocupante. E aquelas doenças que a gente já tem vacina, como estão? Pois é, esse é outro ponto. Febre amarela na Colômbia, por exemplo. 96 casos, 37 óbitos. Cólera em Angola com números altíssimos. E a pólio, ainda temos casos no Afeganistão e Paquistão, que são os países onde ela ainda é endêmica. A cobertura vacinal baixa mantém o risco global. E sarampo? Coqueluche. A gente tem ouvido falar bastante. Sim. O sarampo está com números altos no Canadá, no México, lá em Chihuahua. A baixa vacinação é um fator claro, concentrando 93% dos casos, e nos Estados Unidos também com transmissão comunitária. E a coqueluche está ressurgindo forte. No Peru, 1.292 casos, 18 mortes, a maioria crianças pequenas, e no Japão, um recorde semanal recente. Já são quase 40 mil casos no total, principalmente entre adolescentes de 10 a 19 anos. É impressionante como doenças que a gente poderia prevenir com vacina continuam sendo um problema tão grande, né? E essa questão da hesitação vacinal que os relatórios sempre mencionam. Sem dúvida. A hesitação, ou mesmo falhas na cobertura por outros motivos, abre a porta para esses surtos voltarem com força, afetando quem é mais vulnerável. É um desafio constante. E pra gente fechar o nosso giro de hoje, tem um alerta mais local, aqui do DF, né? Isso, um lembrete rápido da vigilância de zoonoses. No dia 5 de julho confirmaram raiva em 2 morcegos frugívoros, um em Sobradinho e outro em Planaltina. Felizmente não teve relato de contato com pessoas, só com cães. Mas acende aquele alerta para a importância de vigiar as doenças que circulam nos animais também. Então, resumindo tudo que a gente conversou, é um cenário bem complexo, né? Vírus respiratório circulando intensamente, a influenza aviária exigindo vigilância constante, as arboviroses que não vão embora. E lá fora, doenças que a gente achava que estavam controladas voltando com força, muitas vezes por causa da vacinação. E até a raiva aqui pertinho. Tudo conectado. Exatamente. O que é, assim, fascinante e ao mesmo tempo muito desafiador é essa coexistência de problemas, né? Temos os vírus sazonais, as doenças endêmicas como as arboviroses, as zoonoses que podem emergir como a IAP e junto com tudo isso o retorno de doenças